pronto, olha, nesse caso então, para iniciarmos aqui o tema do MBTI, pá, explicar como é que funciona, até porque é provável que eu não esteja a ouvir, que não conheça nada. Portanto, para alguém que não conhece nada, o que é o MBTI? Muito bem, então vamos começar pela sigla. O MBTI é um acrónimo para Myers-Briggs Type Indicator. E porque Myers-Briggs? Porque a senhora Myers e a senhora Briggs, respectivamente mãe e filha, na década dos anos 40 do século passado, registrem isto, década de 40, Segunda Guerra Mundial a acontecer, isto é um pormenor interessante, pegaram não, a vida delas foi trabalhar toda a conceptualização que o Carl Jung, um psicólogo suíço muito conhecido, fez à volta destes temas das características de personalidade, ok? O Carl Jung trabalhou muito estes temas, mas apenas do ponto de vista conceptual, nunca avançou para a construção do instrumento, de uma ferramenta que pudesse medir isto. E a senhora Myers e a senhora Briggs, na década de 40, com uma motivação muito engraçada, que já vos digo qual é, construíram a primeira parte deste instrumento, que, by the way, é mais ou menos aquilo que vocês conseguem ver no 16 Personalities, é a parte 1 da coisa, que dá aquilo que são as principais características das pessoas de acordo com o modelo. E o modelo tem 4 dicotomias, 4 decisões que nós temos que tomar, que em cima dessas 4 decisões vai chegar a um perfil composto por 4 letras. Existem 16 perfis, que são a conjugação possível destas opções, e o MBTI consubstancia-se num construto que tem 16 perfis de personalidade, vamos dizer a coisa desta maneira, que têm características diferentes. Já agora, só voltando atrás à senhora Myers e à senhora Briggs, a motivação delas ao construir esta ferramenta, pegando no trabalho do Carl Jung, que era muito de trabalhar os temas, como é que as características de personalidade podiam contribuir para aumentar a qualidade das interações entre as pessoas e porque é que às vezes elas não aconteciam, não havia facilidade, elas quiseram criar um instrumento que ajudasse as pessoas ao entenderem-se melhor, se conseguissem entender umas às outras. E isto é verdade, está escrito na Segunda Guerra Mundial, a motivação delas era, em cima de um conflito deste, se nós conseguirmos, vejam bem a loucura visionária destas senhoras, se nós conseguimos criar uma ferramenta que possa ajudar as pessoas a entenderem-se melhor ao nível das suas diferenças, se calhar vamos ter menos possibilidades no futuro de termos conflitos tão grandes como estes. Azar dos azares, elas não conseguiram concretizar este motivo, mas ficou a ferramenta que hoje, como vocês vão ver, é utilizada em contextos variadíssimos, seja lá em contexto organizacional, seja lá em contexto de desenvolvimento pessoal, desenvolvimento de competências de coaching, de liderança, de vendas, de comunicação, de recrutamento e seleção, e já vamos dar uma nota sobre isso. Portanto, ela é uma ferramenta viva, em cima de um construto e de uma estatística, de uma metodologia quantitativa viva, tem 80 anos de investigação real. Entretanto, em 1980 e picos, o neto da fundadora entendeu trabalhar uma segunda componente do questionário, que é aquela que o 16 Personalities não vos dá, mas que, na minha opinião, vem dar total sentido ao modelo. Aqui o modelo chama as facetas, portanto, se vocês quiserem, o primeiro questionário, o 16 Personalities, não sei quantas perguntas tem, mas o real tem 91 perguntas, ok? Aquilo que fazemos no site, pago, se vocês quiserem também vos posso dar essa informação. E o Neto acrescentou mais 53 perguntas, que leem aquilo que são as tais facetas, que para mim, se vocês quiserem de uma forma muito brincalhona, as 4 letras são os brancos e os pretos do perfil, ok? São os brancos e os pretos. Quando eu tenho as 4 decisões, o INTJ, o ESTP, são os brancos e os pretos, mas depois há todo um mundo abaixo dos brancos e dos pretos que são os degradês. E os degradês são explicados pelas facetas, que são micro-características de cada uma das preferências que podem estar alinhadas com a preferência ou podem ir ao outro lado da preferência. E isto é muito engraçado de ver. E já agora, só para terminar, o conceito do MBTI trabalha em cima de um tema muito concreto, que é o conceito de preferência natural. E o conceito de preferência natural tem que ser entendido à luz do seu oposto, que é o conceito de competência, ok? De uma forma muito simples, a competência é algo que eu não tinha, tive que adquirir, tive que treinar, tive que trabalhar, e hoje, porque não tinha originalmente, posso fazer bem. Aprendi, treinei, faço maravilhosamente. A competência, à partida, de forma simples, é algo que nasce connosco, é algo que já cá está. Consequência de uma e de outra, eu sempre que tenho de utilizar uma competência, por muito que a tenha treinado, eu consumo sempre mais energia do que utilizar uma preferência natural, que me é mais inato, me é mais natural, me consome menos energia e me salta de forma mais natural. Portanto, e o MBTI só nos fala das nossas preferências naturais, não tece considerações sobre as nossas competências, por muito que às vezes nós consigamos baralhar a coisa, ok?
E o MBTI vem daí, portanto, hoje temos esta ferramenta, 80 anos de investigação, já vamos ver para que é que ela serve e para que ela não serve, porque isso é um outro tema complexo do MBTI, mas para já, pronto, vem daí, Sra. Marges e Sra. Briggs, anos 40, 80 anos de investigação, uma ferramenta potentíssima. Sim, Pedro, sim, desculpe é mais mesmo. uma vez, já me perdi. Não, a ideia é isso mesmo, é os convidados poderem falar. Portanto, por exemplo, imaginando alguém que nos está a ouvir, é o primeiro contacto que está a ter com esta ferramenta. Portanto, posso dizer que existem 16 tipos básicos, ok? Não sei se o Pedro concorda com esta visão ou não. Estou a pensar, sim. Existem 16 tipos, ponto final. A metodologia, o MBTI fala em 16 tipos de personalidade. Não são básicos nem deixam de ser básicos, são 16 tipos. Só que depois, o modelo completo, ainda que continua a falar nesses 16 tipos, fala de um conjunto de nuances dentro que cada tipo pode ter. E que podem ser, essas nuances podem estar muito alinhadas com o tipo, e então essas nuances são muito próximas do tipo, não há grandes diferenças, ou essas nuances podem ser bastante afastadas do tipo, eu já posso explicar como é que isso funciona, e isso faz com que o tipo em si não seja tão fácil de ver. Não sei se me estou a fazer entender. Ou seja, por exemplo, o Pedro é posso partilhar o seu perfil? Força, é claro. Um INTJ, no LinkedIn. Sim, tem no LinkedIn, que é um dos 16 perfis possíveis, ok? Eu sou um ENFP, já vamos explicar isto. E se as minhas facetas forem muito concordantes com o meu perfil, as minhas características da ENFP são muito mais visíveis para mim e para os outros. Se as características do Pedro forem muito próximas, se as facetas forem muito próximas do perfil dele, que é um INTJ, as coisas ficam mais fáceis para ele ver e para os outros verem. No entanto, pode haver uma variabilidade muito grande dentro do tipo, dentro do meu perfil. E isso faz com que eu pareça mais próximo do meu perfil ou pareça mais distante. Mas isso já vai ficar mais claro, ok? Sim, Quer que eu fale um bocadinho das dicotomias, explique um bocadinho o enquadramento do modelo? Sim, força. Ok, então, se vocês quiserem, estamos aqui a falar de tipos e de perfis e isto tem que ser enquadrado. O MBTI, lá tem os tais 16 tipos que decorrem de 4 escolhas que nós fazemos relativamente a 4 dicotomias, a 4 pares de preferências, ok? E é isso, são essas 4 escolhas que dão as 4 letras. A primeira escolha é a escolha, ou seja, a nossa preferência é entre sermos extroversion ou introversion. Disclaimer muito importante. Não faz sentido traduzir isto para português, porque, como vocês vão ver, extroversion e introversion não tem nada a ver com ser extrovertido ou introvertido. Porque, tipicamente, nós achamos que o introvertido é uma pessoa que não gosta de interagir, que se isola, e introversion não tem nada a ver com isto. Ok? Mas pronto, extroversion e introversion. Isto responde à pergunta, se vocês quiserem, cada uma destas dicotomias tem uma pergunta à qual dá resposta. E a pergunta do extroversion e introversion é se eu sou mais orientado para a ação ou para a reflexão, e se quando preciso de ir buscar energias, se preciso de carregar baterias, vou buscar baterias ao exterior ou a mim próprio. Pessoas com uma preferência extroversion, de forma muito simples, são mais orientadas para a ação, portanto preferem fazer as coisas primeiro e pensar logo a seguir, e quando precisam de ir buscar energias, vão buscar energias à envolvente, aos outros. Tipo, estou cansado, onde é que eu vou recarregar a bateria? No meu amigo, no meu filho, na minha mulher, eu preciso de conversar para carregar a bateria. Sim. Mas depois temos o outro lado. Depois temos os introversion, que têm características diferentes relativamente a esta dicotomia, que é, em vez de serem orientados para a ação, preferem ser primeiro orientados para a reflexão. Ok? Portanto, antes de fazer, preferem pensar um bocadinho antes de responder. E quando estão a precisar de ir buscar energia, em vez de irem buscar energia envolvente, preferem ir buscar energia a si próprios, ou seja, carregam a bateria isolados, na deles, durante um bocadinho. Agora, e esta é a primeira dicotomia. Extroversion e introversion. Agora imaginem, só para brincar com vocês, imaginem, só brincando mesmo, uma pessoa extroversion que está cansada e precisa de ir buscar energia. E imaginem que só há 2 pessoas no mundo, um extroversion e um introversion, certo? O extroversion está cansado, precisa de ir buscar energia, vai aonde? Só pode ir ao outro lado, o introversion. No entanto, o introversion que só carrega a bateria se isolar. Ok? Portanto, quando o outro está a sacar energia a este está a ficar sem energia. E o inverso também é verdade. O introversion, para carregar a bateria, precisa de se isolar e estar um bocadinho a carregar a bateria. E isso está a descarregar o extroversion. Portanto, isto é muito giro de ver. Isto depois tem impacto direto no nosso dia-a-dia, na gestão da relação com o nosso parceiro ou com a nossa parceira ou com o colega de trabalho. Ok? Mas isso fica para depois. Segunda, e nós ou somos extroversion ou introversion de preto e de branco. Okay? Segunda dicotomia do modelo é se nós temos uma preferência sensing ou intuition. E aqui estamos a responder à pergunta como é que eu gosto de dar e receber informação. No dia-a-dia, como é que eu prefiro dar e receber informação a mim e aos outros?
Pessoas com uma referência sensing são pessoas que, quando estão a dar e a receber informação, gostam de olhar primeiro para o pormenor, para o detalhe, para o facto, e depois de terem os pormenores e os detalhes e os factos juntos, então conseguem construir uma imagem do todo. Portanto, preferem sempre, ou quando estão a dar ou quando estão a receber, olhar primeiro para o detalhe e depois, então, de terem os detalhes todos, fazer a imagem global. Já as pessoas com uma referência intuition preferem ao contrário. Preferem primeiro ter uma noção global, uma visão global, estabelecer os padrões e as relações daquela visão global e depois terem visto o big picture, então entram na fase de ir ao pormenor. Ok? Mais uma vez, isto dito assim é inócuo, agora vejam lá isto no dia-a-dia, um e outro sem saberem isto. Por exemplo, numa reunião de trabalho em que eu sou sensing, vou apresentar ao meu colega de trabalho, que é Intuition, by the way, sem eu saber, vou-lhe apresentar uma parte de um projeto. Como é que eu vou? Vou cheio de detalhes, de pormenores, vou com as sheets todas do Excel para garantir que o alimento com a informação para ele chegar lá. Só que ele, como gosta de olhar primeiro para o todo, perde-se. A dada altura, a meio dos pormenores, está perdido. E o inverso também é verdade. Eu, Intuition, vou para a reunião com o Sensing, como é que eu prefiro? Folha final, sumário executivo, perspectiva global e, a seguir, vou para os detalhes. Só que alguém com uma referência sensing gosta mais do detalhe. Quando olha para o todo primeiro, perde-se. Não consegue estabelecer os padrões e as relações. Não consegue olhar para o pormenor. E isto dá confusões deliciosas no dia-a-dia. Portanto, alguém gosta mais de começar do todo para as partes, que é o intuition, e alguém gosta primeiro de olhar para as partes para chegar ao todo, é o sensing. Terceira dicotomia, e provavelmente vocês já estão a começar a enfiar bonés uns nos outros, faz todo sentido. Terceira dicotomia, thinking e feeling. Como é que eu gosto de tomar decisões? Como é que eu prefiro tomar decisões? Okay? Em cima da informação que recebo, como é que eu prefiro tomar decisões? Pessoas com uma referência thinking, quando estão num processo de tomar decisão, e ouçam, tomar decisão aqui pode ser, eu tenho uma coisa para dizer ao Pedro, como é que eu lhe vou dizer isto? Isto é uma decisão, tão simples como isto. Pessoas com uma referência thinking preferem primeiro fazer uma análise lógica, racional, distanciada da situação e da informação e só depois terem a análise de causa e efeito realizada, depois terem a lógica da situação associada, então é que incorporam as dimensões emocionais. Já as pessoas com uma referência feeling preferem fazer ao contrário. Não conseguem, dito de outra maneira, não conseguem tomar uma decisão sem antes olharem para o outro, como é que ele está a sentir, como é que vem o mood dele, incorporam primeiro as variáveis emocionais e então a seguir incorporam as racionais. Ok? E isto no dia-a-dia também é delicioso de ver. E, finalmente, a última dicotomia tem a ver com a maneira como eu gosto de organizar o mundo à minha volta. E tem uma referência judging ou perceiving. Isto estou-vos a dar os nomes do modelo, ok? Judging tem a ver com... E organizar o mundo à minha volta é uma forma fofinha de dizer como é que eu gosto de planear a minha atividade. Ok? Como é que eu prefiro realizar o meu exercício de planeamento de vida. Eu, com uma referência judging, gosto de ter as coisas todas estruturadas, planeadas, decididas à cabeça. Portanto, a minha forma preferida de planear é alocar tudo no meu outlook mental. De maneira a prever tudo aquilo que me leva a ir do ponto A ao ponto B, e a partir do momento em que tenho a coisa toda planeada, toda definida, toda fechada, toda estruturada, é seguir a seta. Chego lá. E é assim que eu me sinto confortável. Pessoas com uma referência perceiving também gostam de planear, mas preferem fazer um exercício mais flexível, mais aberto, mais ágil. Têm ali os milestones da A para B, gostam de planear na mesma, por muito que os judging achem que não, gostam de planear, só que têm um grau de liberdade maior, de maneira a poderem, a meio do caminho, não comprometendo o resultado, poderem escolher outra forma de chegar lá. Ok? Portanto, se vocês quiserem, numa lógica de brancos e pretos, como eu estava a dizer, o nosso perfil é a conjugação destas 4 decisões. E eu decido ou sou extraversion ou introversion, ou sensing, ou intuition, ou thinking, ou feeling, ou judging, ou perceiving. E, portanto, isto ao nível das preferências naturais. Portanto, os 16 perfis que eu e o Pedro estávamos aqui a falar, as 16 conjugações de 4 letras, decorrem destas 4 escolhas. Okay? E todos nós, de uma forma ou de outra, ao nível dos brancos e dos pretos, temos esta preferência. E isso faz com que tenhamos 16 perfis diferentes. O que é que acontece no dia-a-dia? Perfis mais próximos tendem a entenderem-se um bocadinho melhor. Porquê? Porque veem a coisa da mesma maneira, falam a mesma linguagem, têm outras desvantagens. Perfis mais distantes têm maior desafio em entenderem-se do ponto de vista comunicacional porque veem a mesma realidade de forma diferente. No entanto, vocês podem estar a perguntar, está bem, mas 2 perfis completamente distintos podem ou não podem ser complementares? Claro que sim, porque no limite, os perfis mais distintos, mais distantes, fazem com que nós tenhamos uma visão global total. Ok? Imaginem, o ISTJ, qual é o oposto do ISTJ? Do I é o E, do S é o N, do T é o F, do J é o P. By the way, é o meu perfil. E-N-F-P. Um ISTJ é muito de raciocínio tranquilo, ponderado, muito de detalhe, muito racional e muito estruturado. E sempre que funciona neste registro, funciona bem. Um ENFP é mais global, mais extrovertido, mais global, mais emocional e mais livre.
também funciona bem neste registro. Agora, quer um, quer outro, não tem de toda a perspectiva do outro. Certo? Porque estamos nos opostos. Depois há aqui primos, mas estamos nos opostos. Portanto, a forma, qual é o perfil que melhor complementa ao meu? É o meu oposto. Agora, é o que me dá mais desafio, é o que me desafia mais no dia-a-dia, é o que me faz no dia-a-dia esforçar muito mais para entender. Agora, se estes perfis se entenderem, à partida o resultado é melhor. Mas isto dito é fácil, feito é mais difícil. Mas pronto, MBTI em brancos e pretos tem estas 4 dicotomias, cada uma quer dizer isto, e é a escolha de cada uma delas que dá o nosso perfil, ok? Sim, obrigado, Pedro. Já agora poder só fazer 2 ou 3 comentários sobre aquilo que estava a dizer. Uma das coisas que me ficou clara, pronto, quando comecei a ler um pouco sobre isto, é de facto o quanto as pessoas naturalmente são diferentes umas das outras. Porque é assim, existe sempre a ideia do somos todos diferentes. E é verdade, mas quando eu comecei a perceber aquilo foi tipo uma bala que entrou no meu corpo e que não sai mais. É impressionante quando a pessoa chega à conclusão, ok, de facto, 2 pessoas podem ter... perante a mesma situação, 2 formas completamente diferentes de olhar para isto. E não há propriamente uma certa, não há propriamente uma errada. As coisas são como são. E lá está. Às vezes, para mim, onde é que isto me ajudou, por exemplo, muito? Às vezes, não querer forçar que outras pessoas sejam iguais a mim. Porque não são. É assim, e nós temos de saber compreender as coisas. Já agora, Pedro, por acaso, uma pergunta que eu me estava aqui a lembrar agora, ainda antes de passar à parte das facetas. Existe algum consenso no modelo sobre se o MBTI se é dado à nascença, se é algo que se vai adquirindo, se é algo que pode mudar durante a vida? Sim. O modelo, portanto, o construto teórico tem algo, é uma pergunta que frequentemente me fazem quando estou em coaching ou em formação, que me dizem, Pedro, está bem, mas isso muda ou pode mudar ao longo da vida? O meu perfil natural, o meu perfil de MBTI pode mudar ao longo da vida? E a resposta que o modelo dá é não pode. No entanto, não pode, não quer dizer que não possam acontecer coisas. Isto normalmente acontece quando as pessoas são confrontadas com algumas dúvidas relativamente àquilo que deu, seja lá o resultado do Six Personality, seja lá o resultado do meu trabalho em sala, quando não tenho o questionário, ok? E a resposta é não pode mudar, a não ser numa circunstância. Mas antes de responder a essa circunstância, vou tentar justificar porque é que não pode mudar. Uma preferência natural é uma coisa que já lá está, ok? Portanto, à partida vai materializar sempre da mesma maneira e a única consequência quando eu tenho que utilizar é que consumo menos energia que se for uma competência, é só isso, ok? Portanto, à partida, numa situação em que eu posso pensar, posso escolher, ok, vou bater com a mão direita ou vou bater com a mão esquerda, vou escrever com a mão direita ou vou escrever com a mão esquerda. Tendo tempo, eu posso tomar esta decisão. E eu tenho um exemplo giro, que eu joguei voleibol durante muitos anos, de competição, e eu rematava, que já não joga há para aí 30 anos, rematava preferencialmente com o braço direito, era o meu braço forte, mas tinha aqui uma particularidade muito engraçada, também rematava com o braço esquerdo. E isto dava-me uma vantagem competitiva absurda, porque quem já jogou voleibol e quem conhece voleibol sabe que o bloco, a defesa ao remate de um braço direito é completamente diferente do posicionamento da defesa do bloco ao braço esquerdo, tem que ir mais para um lado ou mais para o outro. E eu fazia uma coisa deliciosa, que era no aquecimento, e não sei o pessoal que não conhece voleibol, mas há sempre um aquecimento, para treinarmos ali os movimentos do serviço, das recepções, dos remates, e eu conseguia fazer um aquecimento inteiro a rematar só com um dos braços, ou com o esquerdo ou com o direito, não importava, só com um, ok? E quem estava do outro lado dizia, este tipo ou é destro ou é canhoto. A minha primeira bola de jogo, podendo, era sempre com o braço oposto. Era sempre com o outro braço daqueles que o pessoal tinha visto em treino. Portanto, criava ali alguma desorientação. Portanto, mas havia um que era melhor que o outro. Portanto, à partida, aquilo que pode acontecer no dia-a-dia, que me baralha e dizer, posso mudar, não é o tema da preferência natural. Às vezes é o tema da competência, que é, eu já treinei tantas vezes da outra maneira que hoje já não me custa tanto. Ok? Portanto, muitas vezes não mudou a preferência natural, mudou foi o meu treino relativamente a uma coisa que não me é natural, que eu já não me custa fazer. Em circunstância de stress e de pressão e que eu não consigo pensar, provavelmente o que me vai sair é a minha preferência natural. Mas pode surgir a outra situação que eu treinei. Portanto, essa é uma das razões que às vezes as pessoas dizem que, mas eu mudei. Não, podes ter feito mais, trabalhado mais a competência e hoje sai a competência. Outra justificação é a história das facetas. As facetas podem justificar muitas vezes a minha dúvida relativamente, mas eu faço assim, mas também faço de outra maneira. Já lá vamos. O modelo diz que há uma única circunstância na vida onde o perfil pode mudar. É quando existe um evento transformador na nossa vida. Seja lá positivo ou negativo. O modelo fala um evento transformador. Que
é de tal maneira transformador, e agora vou brincar que é a expressão que eu uso quando estou em sala a trabalhar esta resposta é, epá, eu acordo com o chip de uma maneira, adormeço com o chip de uma maneira e acordo com o chip de outra maneira. Porque algo de transformador aconteceu na minha vida. Ouçam, pode ser uma coisa negativa, pode ser uma coisa positiva. Por exemplo, e olhando aqui para 2020, o Covid pode ter sido um efeito transformador para algumas pessoas, que fez com que isso alterasse o seu leque de preferências, ou para outras pessoas não foi. Portanto, o que o modelo diz é, não mudam as preferências, pode mudar a competência, o esforço menor em trabalhar a competência, pode ser um efeito das facetas, que as pessoas não têm consciência, porque se não fizerem o questionário, se não saberem o que são as facetas, não vão perceber isso, ou um evento transformador que esse sim pode justificar a alteração de uma preferência de vida. Não sei se foi claro. Sim, já agora o Pedro já viu esse acontecimento transformador, alguém que é seu conhecido, do tipo Não, sentir, não. esta pessoa está mesmo diferente daquilo que eu conhecia. É alguém tão muito raro. Sim, sim, por isso é que é um evento transformador. Portanto, tem que ser algo que verdadeiramente faça uma mudança, um chocalho lá dentro. Porque a maior parte das vezes nós não conseguimos ver isto. E isso é uma outra coisa gira que você pegou e que me faz lembrar que, por exemplo, no Six and Personalities, no site ou noutros sites, há, agora vou brincar com você, mas tem que ser, há muitas metáforas associadas ao MBTI. Se vocês lá forem, existem as 16 personalidades célebres. Aí existe, vem os 16 nomes que você falou, mas assim, noutros sites existem os 16 tipos de chá, os 16 tipos de gin, os 16 tipos de flores, os 16 tipos de esportistas, é o que vocês quiserem. Há metáforas, que nós costumamos chamar, para os 16 perfis, mas pegando naquela que é mais comum, que é as 16 pessoas célebres que podem estar associadas àquele perfil, epá, nenhuma delas fez o questionário, provavelmente. Portanto, aquilo fundamentalmente é um guessing em cima de pontas soltas, ok? Portanto, isto para dizer o quê, Pedro? É difícil, não é difícil, mas como eu não estou sempre com as pessoas, eu poderia identificar isso em pessoas do meu ciclo de amizades, ok? Sim. Algo que fosse totalmente transformador. Mas para isso tinha que perceber o perfil MBTI delas, tinha que o saber, e algumas delas eu sei. Mas, noutras pessoas isso pode acontecer, portanto, pode não ser assim tão incomum, mas eu não tenho amostra significativa que me permita fazer essa leitura. Mas, acreditando no que o modelo diz, sim, tem que ser uma cena mesmo que muda a tua vida para que tu acordes INFP, adormeças INFP e acordes ESDJ, ok? Sim, brincando. Sim, já agora uma pergunta que eu também me estava a lembrar, por exemplo, o Pedro, hoje em dia, vamos imaginar, conhece alguém novo, começa a falar com essa pessoa, por exemplo, está uma hora a conversa com essa pessoa. O Pedro, a partir daí, já começa a intuir um MBTI ou prefere sempre aquela avaliação mais formal? Essa é uma boa pergunta, porque esta informação está lá sempre. Ou seja, a outra pessoa, se eu estiver, e por isso há bocadinho em off falávamos na oferta que eu costumo dar, que é o crachá e os óculos virtuais. Uhum. Eu quando estou em sala, quando estou a trabalhar este tema, seja lá em contexto de liderança, seja lá em contexto de vendas, seja lá em conceito de comunicação mais generalista, eu digo sempre às pessoas antes de começar a trabalhar que lhes vou dar 2 prendas virtuais, um par de óculos e um crachá, e que têm que ser usados os dois, não podem ser usados um sem o outro. O crachá, que é com o perfil que as pessoas têm, hão de saber qual é. E os óculos, para conseguirem olhar para o seu crachá e para o crachá dos outros e para tentarem ajustar. Porque, Pedro, ainda bem que você faz essa pergunta, trabalhar o MBTI, seja lá em contexto seja, tem que contribuir para cumprir 3 objetivos. E se não cumprir estes 3 objetivos, a coisa ficou só gira. Okay? Primeiro objetivo de uma sessão, seja lá de coaching, seja lá de desenvolvimento individual, seja lá de formação em grupo, seja lá do que quer que seja, e não me esqueci da sua pergunta, tem como objetivo que eu consiga identificar as minhas características dentro do modelo. Ok, eu fico a saber o que é que, sendo eu um ENFP, o que é que quer dizer ser um ENFP? Consigo identificar em mim essas características, essas preferências naturais. Mas isso é só o primeiro de 3 objetivos. Se eu ficar por aí, que muitas vezes era o que acontecia. Então, o que é que trouxe esta ação? Sou um ISTJ. E mais? Pronto, já sei quais são as minhas 4 letras. Então, alguma coisa aqui não correu bem. Passando para um segundo objetivo, que é I. Na lógica matemática é I, não é O. Okay? Segundo objetivo, já conheço as minhas características. Se eu conseguir olhar para o outro com algum nível de consciência daquilo que são as minhas características e as características do modelo, eu, se estiver atento, consigo identificar algumas características nele. Certo? Não é magia, tem que conversar, tem que o conhecer, ok? E este é o segundo objetivo. Se isto serve para mim, se eu conseguir estar atento ao outro, também lhe consigo tirar, como eu costumo dizer, a pinta relativamente a algumas destas características. Segundo objetivo cumprido, chegou? Não. Não chega, não é nada, é só interessante, é só giro, saber as minhas, saber as do outro. Terceiro objetivo, seja lá em contexto de liderança, em contexto de vendas, em contexto de trabalho de equipa, you name it,
O terceiro objetivo é, ok, já sei isto, o que é que eu posso fazer com isto para aumentar a qualidade desta interação? O que é que eu posso fazer sabendo o meu perfil, sabendo o perfil do outro, como é que eu posso usar isto para aumentar a qualidade da interação? Se eu não cumprir este terceiro objetivo, isto não serviu para nada. Portanto, voltando à sua pergunta, sim, tendo eu os óculos já postos há algum tempo, permite-me apanhar algumas pistas. Nem sempre consigo, porque isto não é magia, mas se eu estiver em conversa com alguém, até determinado momento consigo perceber, olha, esta pessoa é tão de detalhe, está aqui a fazer perguntas específicas e concretas, ou é uma pessoa que precisa de mais tempo para responder, ou é uma pessoa que é super racional, epá, não leva aqui em consideração determinado tipo de variáveis, ou está sempre a olhar, é uma forma de expressão, mas é muito estruturada, muito planeada, está a olhar para o relógio, se calhar a ver o tempo a passar. Tudo isto são pistas, mas eu não posso tomar as partes pelo todo, pistas que tenho que validar, ok? Mas se vocês terem uma noção, nas minhas equipas, e quando eu trabalho, quando geria equipas, era obrigatório todos fazerem o MBTI à cabeça para eu depois poder também trabalhar esta informação com eles. Ok? Sim, Portanto, sim. consigo identificar, mas isto não é magia. Ok? Sim, sim. E vou pegar agora nessa última parte que falou. Acontece-lhe, por exemplo, em pessoas que fazem o teste e terem resultados muito diferentes daquilo que é o real, entre aspas, ou seja, pessoas que não se conhecem a si próprias. É muito comum, ou as pessoas normalmente batem certo sempre Sim. naquilo que elas são. É uma boa pergunta também. Porque o teste, só para vocês terem uma noção, o teste são um conjunto de perguntas aparentemente estranhas. Gostas mais disto ou daquilo, gostas mais disto ou daquilo, preferes isto ou aquilo, e sem vocês saberem, o que o sistema vos está a pedir é posicionem-se para um dos lados das 4 dicotomias. Okay? Portanto, aquilo são uma data de perguntas, umas medem uma extraversion, umas medem uma dicotomia, outras. E aquilo que vocês fazem é posicionam-se, respondendo de forma inconsciente não é no mau sentido, é inconsciente, não consciente, e o sistema o que vai fazendo é consolidando as respostas que vocês vão dando de um lado ou do outro. Não conheço aquilo que é a estatística que está por trás do 16 Personalities. Conheço muito bem aquilo que é a estatística que está por trás do modelo oficial. E aquilo que o sistema faz é dar um grau de clareza às vossas escolhas. Que muitas vezes aquilo que vocês veem no 16 Personalities, nas vagas, é mais para um lado ou mais para o outro. Eu sou muito isto ou sou menos isto. Não é verdade. O questionário não mede intensidade da preferência. O questionário mede clareza da forma como vocês deram as respostas. Ou seja, quando a diferença entre clareza e intensidade, a intensidade eu sou muito isto. Não é verdade. Aquilo que o sistema diz é tu deste muitas respostas consistentes com esta preferência, ou deste menos respostas consistentes com essa preferência. Ok? Portanto, agora perdi a pergunta, Pedro. Sim, tudo bem. Mas aproveito-lhe fazer outra, porque agora já falou do teste e é uma boa coisa para entrar. Porque, de facto, o teste do 16 Personalities é dado-nos tipo uma escala. Então, esse que está a falar é um pouco a ideia do preto e do branco que falava anteriormente. Ou dá também de alguma forma uma escala? Não. Mesmo o questionário do MBTI oficial também dá uma escala, mas não é uma escala de intensidade, é uma escala de clareza. No caso, eu não sei, não me lembro, não sei exatamente, confesso que não sei exatamente qual é a escala do 16 Personalities. No sistema oficial, a escala é foi uma preferência identificada de forma leve, moderada, evidente ou muito evidente. Portanto, não diz és muito, ou és pouco, diz foi leve, moderada, evidente ou muito evidente a preferência que tu demonstraste por um dos lados. E isto é muito relevante, porque o sistema não diz se eu sou mais ou menos isto, o sistema só diz se eu consistentemente respondi mais ou menos isto, o que depois tem impacto nas tais facetas que nós já vamos falar. Okay? Portanto, o questionário dá-me quão fácil foi para o sistema quantitativo que está por trás e identificar a conjugação da minha preferência de acordo com as respostas que eu dei. E no 16 Personality só vêm os brancos e os pretos, ou seja, você só tem informação sobre as 4 letras da sua preferência. Não tem informação depois sobre o resto, porque não pode ter. Porque as perguntas que foram ali feitas apenas medem estas 4 dimensões. O que faz com que algumas pessoas, às vezes, olhando para um perfil que dá as mesmas letras, independentemente da escala estar mais para um lado ou para o outro, olhem e não se reconheçam. E não se reconhecem porquê? Várias possibilidades. Ou quando estavam a fazer o teste, eu brinco sempre com isto. Porquê é que vocês não se reconhecem no vosso resultado? Que normalmente não acontece, ok? Ou estavam sob o efeito de drogas leves, duras, ou álcool, e estavam a fazer andolitá, que normalmente não acontece, é para brincar. Ou então,
O que acontece é que as facetas, que é aquilo que está para baixo dos brancos e dos pretos, consegue explicar aquilo que é a dificuldade que vocês têm em perceber se são mais uma coisa ou outra. E normalmente a resposta é essa, é que as facetas justificam isso. Mas respondendo diretamente à sua pergunta, quando as pessoas fazem o questionário, este oficial, portanto eu pelo Citizen Personals não posso responder, Sim. numa primeira fase até podem ficar baralhadas com os brancos e com os pretos, ok? Mas quando depois vão olhar quando vão ler toda a componente das facetas, dizem, pá, já percebi tudo. Claro que sim, percebo perfeitamente porque é que isto está a condicionar a minha visão do todo.